A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez nesta semana com a série de estudos bíblicos com o tema Aviva a Tua Obra. Eu sou Arnold Luiz e hoje estaremos estudando a lição de número 13, Aviva, ó Senhor, a Tua Obra. E a leitura bíblica em classe está no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 1 e 2, depois nós pulamos para o versículo 16 ao 19. Eu queria agradecer a todos, neste encerramento deste trimestre, todos que assistiram uma aula, duas, três ou todas as aulas. Queria agradecer a Deus de coração, que Deus abençoe a todos e que a cada um de vocês entenda que o avivamento é indispensável para o crescimento da nossa vida espiritual. Louvado seja o nome de Jesus. E hoje na lição nós vamos entender sobre o profeta Abacuque e o que ele fala a respeito da sua famosa e clássica oração. E a gente já começa aqui o seguinte: por que na época de Abacuque não teve avivamento? Será que Abacuque aprendeu avivamento de outra forma? A palavra misericórdia, ela vem do coração ou não vem do coração? É isso que nós vamos entender nesta aula. No meu modo de ver, Abacuque entendeu o avivamento de outra forma. Misericórdia não vem do coração, vem de um outro órgão humano. Ela não é encontrada no singular. A misericórdia, quando é dita, não é encontrada no singular, no original, no hebraico. Lembramos que a Bíblia ela foi escrita em hebraico, em grego e um pouco do aramaico. Mas o principal é o hebraico no Antigo Testamento, onde as escrituras elas falam a respeito do Senhor e da língua da qual o povo era hebreu, ivrit. Então eles falavam o que? O hebraico. E como eles falavam o hebraico, ali misericórdia está escrito no plural, mas como houve tradução e para tradução latina, para o latim, e depois de outra tradução para o português, algumas palavras no meio do caminho elas foram modificadas. Não quer dizer que está errado, mas o sentido original do texto ela está no hebraico. Então misericórdia no hebraico não está no singular misericórdia, mas sim misericórdias. E aí a gente vai entender isso lá na frente. E ela não vem do coração. Depois vamos entender isso em outro tópico. Tópico de número 1, o clamor pelo avivamento, a intercessão angustiada do profeta. Subtópico de número 1, o profeta Abacuque, ele antecede a invasão babilônica, mais ou menos 706 a 707 ali antes de Cristo. E ele está vivendo em um período caótico, onde o povo havia muito ali naquele momento, muitas injustiças sociais, havia o pecado estava aumentando, o povo estava sofrendo, o povo estava padecendo, de certa forma espiritualmente falando, o povo estava morto. E aí Abacuque vive esse período caótico e aí ele fala, e aí a gente aprende sobre a sua famosa oração, onde ele diz: aviva, Senhor, a tua obra. Vivendo em um período caótico, ele está angustiado. Esse profeta revela o quê? Ele revela o clamor de um fiel, ele revela a minha vida e a sua vida. Quantas vezes nós oramos e Deus não responde? Quantas vezes nós oramos e não entendemos? Quantas vezes nós oramos e parece que não está acontecendo nada? Então essa oração de Abacuque, ela revela a oração do fiel. Sabe quando a gente clama, busca e não encontra a resposta? É isso que o profeta está passando e ele não está tendo resposta. O que acontece com ele? Ele está angustiado. E quantas vezes nós estamos angustiados, que nem aquele hino da harpa bem famoso, porque te abates, ó minha alma, espera em Deus. E aí a gente entende que precisamos esperar em Deus, descansar, confiar, porque Ele está no controle de todas as coisas. E ele está angustiado. E mesmo angustiado, ele está orando. Essa é uma lição poderosa. Não importa o meu momento, não importa o meu estado, eu preciso continuar clamando. Não importa a sua situação, não importa o momento que você está passando, a luta, a tempestade, o mar pode estar revolto, meu irmão, minha irmã, continue a orar, continue a clamar, mesmo sem entender, porque o Deus que faz, o Deus que pode, opera, Ele também dá resposta no momento certo.
mas o importante é você continuar orando, mesmo angustiado, mesmo triste, continue orando, continue clamando, porque no tempo certo Deus ele vai responder. Essa é a ideia de Abacuque. Abacuque, mesmo angustiado, ele clama. Eu me vejo em Abacuque. Precisamos nos ver em Abacuque. Não importa o nosso momento, o que importa é que Deus ele está no controle. Não importa o sentimento, precisamos clamar ao Senhor, seja no vale, seja no deserto, seja na luta, na dificuldade, sempre é necessário clamar ao Senhor, é necessário estarmos em constante oração. Nesse clamor, Abacuque nos mostra algumas coisas. Primeiro, sem entender, eu clamo. Segundo, mesmo sem entender, eu questiono. E terceiro, mesmo sem entender, eu pergunto. Primeiro, que Abacuque nos ensina nessa oração, sem entender, eu clamo. Sem entender, eu questiono. Sem entender, eu preciso perguntar. Por que eu preciso perguntar? Porque somente aquele que tem a resposta pode me dar a resposta correta. Por que eu preciso perguntar? Por que eu preciso orar, clamar? Porque só quem tem a resposta, ele pode nos dar a resposta. Quem é? É o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, através do Senhor Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, através da sua maravilhosa palavra, tem resposta para a nossa vida, tem resposta para a nossa alma. A Bíblia Sagrada, ela fala conosco em todos os momentos das nossas vidas. Deus fala conosco através da sua palavra, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus. Ele fala conosco, ele quer falar comigo, ele quer falar com você, mas o segredo é você estar orando, porque Deus ele fala conosco. Oração é uma conversa, estamos conversando com aquele que pode todas as coisas e tem resposta para a minha vida e para a sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Um dos segredos da vida não é saber tudo. O segredo da vida é saber para quem perguntar. Um dos segredos da vida não é saber tudo, é saber para quem posso perguntar. E aí, perguntar não ofende. E você tem todo o direito de perguntar para Deus. Por quê? Porque Ele é soberano, Ele é teu Pai, Ele é o teu guia, Ele é o teu Senhor, teu Salvador, e Ele pode guiar a nossa história. Uma pergunta certa pode mudar a sua vida. Meu irmão, se você está com alguma dúvida, alguma dificuldade, pergunte ao Senhor, ore, clame, busque, porque o Senhor tem resposta para a sua vida. Então Ele é soberano, Ele é o seu Pai e Ele tem poder para guiar a sua história. E perguntar não ofende. Eu preciso perguntar. Uma pergunta pode mudar nossa história. Mesmo sem entender, eu preciso clamar, questionar e perguntar. Eu preciso clamar ao Senhor. E isso a gente aprende aonde? Abacuque, capítulo 1, versículo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor: até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás, porque me faz ver essa iniquidade e me faz ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, litígios se suscitam por esse meio. Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça não se manifesta. Abacuque pergunta, ele questiona, ele olha a injustiça, olha o rico, sobrepondo o pobre. Aquele que tem dinheiro consegue prosperar, manipular o juízo. Lembrando aqui que nesse tempo aqui, quem tinha condições manipulava os juízes e havia corrupção no tribunal de Israel. Se você tinha condições de pagar o advogado, de pagar a multa, você pagava e você conseguia sair impune mesmo em uma situação na qual você fosse culpado. E a gente aprende que não é parecido igual aos nossos dias. Quantas coisas acontecem nos nossos dias, quantas pessoas cometem crimes e deveriam estar presos e não estão presos e continuam lá fazendo, exercendo as coisas. Precisamos entender que tudo que está acontecendo no passado também está acontecendo hoje no presente, e as pessoas continuam, na sua manifestação de injustiça social, e hoje também muita gente consegue sair impune de muitas situações. E aí eu preciso entender isso. Ele vai contra o povo, contra a injustiça social. Abacuque está orando, pedindo resposta a Deus,
dizendo: Senhor, até quando eu verei isso? Senhor, até quando eu verei o pobre sofrendo? Até quando eu verei a injustiça no meio do teu povo? Senhor, até quando o Senhor vai ver isso e permitir? Porque os homens estão pagando os juízes, eles vão à corte, eles pagam os juízes, seja como pode acontecer, quem está precisando está chorando, e quem está lá naquele momento, ele está pagando injustamente, e aí a injustiça social está instalada nessa nação. Senhor, até quando o Senhor permitirá isso? Até quando, Senhor? E o Senhor, o que é que o Senhor faz? O que o Senhor está fazendo? Essa é a pergunta de Abacuque. E o Senhor, o que é que o Senhor está fazendo? Perguntar não é pecado, eu preciso perguntar. Somente aquele que pode me dar a resposta certa, ele pode mudar a minha história. Saber para quem perguntar, esse é o segredo, saber para quem perguntar. E Abacuque, ele pergunta a Deus por que Deus estava permitindo aquela situação. Subtópico de número 2, aí a gente entra nessa ideia, a aparente indiferença de Deus. Parece que Deus está indiferente à situação do povo, mesmo alguém estando no pecado, Deus está agindo. Como assim, irmão? Mesmo Deus olhando, observando as pessoas no pecado, Deus está agindo? Que é isso? Será que é heresia? Não. Quando alguém está pecando, Deus não está agindo por causa do pecado, mas Deus age contra o pecado. Deus, ele ama o pecador, ele não ama o pecado, ele ama o pecador e ele abomina o pecado. E todo mundo que peca, Deus se afasta dessa pessoa. Deus não gosta do pecado, Deus gosta do pecador. E ele quer dar ao pecador arrependimento, tempo para se arrepender. Deus dá oportunidade para que aquela criatura que ele criou volte-se para ele. Então Deus não ama o pecado, Deus abomina o pecado, deixando bem claro. Mas Deus, ele age na vida de alguém que está pecando. Mesmo uma pessoa pecando, Deus está agindo. Por quê? Porque quando alguém está pecando, Deus não está agindo por causa do pecado, mas contra o pecado. A Bíblia diz que o pecado afasta o homem de Deus. Quando eu estou pecando, eu estou plantando o pecado, e o pecado nos afasta de Deus. E quando eu estou pecando, eu estou plantando o pecado. E o que é que eu vou colher? A paga do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a morte, ela é separação. É quando o homem peca, ele se separa de Deus, né? Uma separação espiritual, ele está desconectado, está desligado do Senhor. E por quê? Porque ele está pagando pelo salário. O salário do pecado é a morte. Então Deus, ele não está lutando contra o pecado, ou Deus não está lutando contra o pecador, ele está lutando contra o pecado. Para quê? Para que a pessoa que está afastada volte-se para ele. O afastamento de Deus é assim, é onde Deus entra neste momento. Que momento é esse? Quando o homem peca, Deus dá tempo para que o homem se arrependa. O homem não se arrepende, aí Deus opera a justiça, porque Deus é justo, Deus é santo. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então Deus é justo, Deus é santo. E aí, quando eu estou pecando, eu estou plantando o pecado. E o pecado que eu vou colher, qual é? O afastamento de Deus. E onde é que Deus entra neste ponto? Ele intervém através da misericórdia e da longanimidade. A longanimidade e a misericórdia são agentes contrários à lei do pecado. Enquanto o pecado nos afasta de Deus, Deus não age imediatamente por causa do meu pecado. Ele está exercendo a lei contrária, aquilo que tira eu da presença do Senhor. Ele está agindo contra o meu pecado, ele está exercendo a lei contrária. Quando eu estou pecando, Deus exerce o que? A misericórdia e a longanimidade. Ele não age de forma severa imediatamente, né, na hora que nós pecamos. Ele dá tempo para que a gente venha a se arrepender, né? Lembra de quando ele chega em Apocalipse, ele diz: dei tempo para que se arrepender. Se não te arrependeres, virei até ti e tomarei o teu castiçal. Então Deus dá tempo para o arrependimento. E o que é que a misericórdia e a longanimidade aqui age nesse ponto? Ele age contra a lei do pecado. O pecado traria morte,
mas a longanimidade e a misericórdia do Senhor nos dá uma oportunidade, uma nova oportunidade. Aquilo que me afasta, que é o pecado, o que acontece? Deus ele vai agir, vai intervir, ele vai manter mecanismos, situações para que cada experiência pessoal que eu tenha, Deus vai intervir de forma diferenciada, e aí por causa da misericórdia e da longanimidade, por causa da misericórdia e da longanimidade, Deus vai agir com mecanismo, com situações, para que eu possa entender que Deus ele está no controle, e Deus ele intervém de forma diferenciada, aí por causa da misericórdia, não porque Deus ele quer fazer e a gente está pecando, vai continuar pecando e Deus vai operar porque ele é bonzinho, não, ele é justo e santo, e ele ama as criaturas, e ele quer que as criaturas se arrependam e se volte para ele, volte para o Senhor. E aí a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Isaías chega a dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que esta palavra ela não voltará vazia, e ela fará o que lhe apraz. Deus está por perto, e busca o Senhor enquanto se pode achar, invoque enquanto Deus está perto, porque Ele é misericordioso, Ele é longânimo e Ele quer o melhor para a sua vida. Não deixe que Deus ele pare de agir com a misericórdia e com a longanimidade. Então, por causa da misericórdia e longanimidade, Deus está agindo em nosso favor, por causa da misericórdia e longanimidade. Então, Deus está trabalhando na pessoa que está pecando, não porque Deus ele ama o pecado, ou Deus ele está agindo ali porque a pessoa está no pecado, ele ama o pecado, a pessoa está pecando, não, é por causa da misericórdia, da justiça de Deus, e Deus está trabalhando em nosso favor, trabalhando a favor de nós, e trabalhando para quê? Para que a gente não sofra as consequências do pecado, que traz ira, traz morte, traz juízo divino. Então, na etimologia da palavra, longanimidade vem da palavra nariz, né? Nariz grande, a ideia de que entra muito ar, uma pessoa que suspira, que respira muito ar. Então, na etimologia da palavra, longanimidade vem da palavra nariz, e entra muito ar, ou seja, ela consegue viver mais. A ideia é essa: Deus está prolongando a sua vida, ou seja, quem respira mais, quem tem um nariz grande, um nariz maior, ela tem maior capacidade de respirar, e ela está prolongando a sua vida. A ideia é essa. Então, a misericórdia de Deus e a longanimidade, ela traz a ideia de que Deus está dando tempo, né, para que a pessoa se arrependa, está prolongando a sua vida, para ver se a gente acorda, para ver se a gente desperta, para ver se a gente acorda e desperta do sono da indolência, se a gente desperta do sono espiritual. E aí Deus não apoia o pecado. O homem longe de Deus, ele exerce o que? A misericórdia e a longanimidade. A ideia é essa, que Deus está prolongando a sua vida para ver mais. A ideia é que Deus ele quer que você se volte para Ele, por isso que Ele está dando esse tempo. Mesmo o homem no pecado, Deus ele está agindo. Deus não apoia o pecado, e quando Ele está exercendo a favor da pessoa misericórdia e longanimidade, isso é um sinal que Deus ainda trabalha na vida do pecador. O pecado que a pessoa tem, a pessoa está pecando, está em pecado, e Deus está trabalhando para que essa pessoa se arrependa dos seus pecados e se volte para ela. Essa é a ideia do texto, a ideia de longanimidade e da misericórdia. É como um copo d'água. O copo d'água, tá vendo? Aqui tá um pouco, não é isso? E aí o juízo de Deus, o copo vai enchendo, e cada vez que o copo vai enchendo, aí chega uma hora que vem o que? A medida de Deus. Aí Deus não vai se lembrar mais nem da misericórdia e nem da longanimidade. Deus vai se lembrar de quê? Da ira, do juízo, porque Deus é justo. Não faria justiça o juiz da terra? Então Deus é um ser justo, e Deus trabalha na minha vida, na sua vida, pela misericórdia e longanimidade. Mas tudo tem um limite, tudo tem um limite. E aí começamos a encher esse copo,
E Deus é assim, Deus trabalha desse jeito, dessa maneira. Tudo tem um limite. Deus, ele não apoia o pecado. Deus, ele ama o pecador, quer que o pecador se arrependa, mas tudo tem um limite. Então precisamos entender que o salário do pecado é o que? É a morte. O pecado, em nossa ótica, seria imediatamente, tipo assim, a gente vê em muitos casos, a pessoa comete um erro, uma falha, e aí a pessoa, tá vendo? Essa pessoa tem que morrer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, essa pessoa vai sofrer, que Deus pese a mão sobre ela, que ela vá para o leito, que ela caia no hospital, né? Sendo que a nossa ótica, que Deus age imediatamente, mas não, Deus dá tempo e oportunidade, tá vendo? Copo vazio, e aí ó, Deus dá tempo, ó, longanimidade, misericórdia, vai dando tempo, longanimidade, misericórdia. Aí quando enche, aí entra, meu irmão, a ira e o juízo divino. E glória a Deus e aleluia. E aí a longanimidade e a misericórdia de Deus, ela se estende de geração em geração. Meu irmão, minha irmã, se arrependa enquanto é tempo, porque Deus, ele quer que você se arrependa. E Jesus diz: arrependei-vos e credes no Evangelho, louvado seja o nome do Senhor. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aí a gente entra no subtópico de número 3, e aqui a gente encerra a questão de misericórdia e longanimidade. Eu creio que os irmãos entenderam a respeito, né? Qualquer coisa, fala comigo. Subtópico do número 3, a resposta pronta de Deus. Deus chama Abacuque e diz: dá uma olhada nos gentios, as outras nações. Nesse ponto, o que é que Deus está dizendo para Abacuque? Abacuque, olha as nações, elas estão maravilhadas com o que eu estou prestes a fazer. Eu irei operar, eu irei agir de forma diferente, não como você vê ou pensa ou imagina, mas de outra forma, da minha forma. Deus chama Abacuque e diz para ele olhar para as nações. Abacuque olha e ele sabe que Israel é o centro. Israel é a menina dos olhos de Deus, e Israel é o povo chamado, é a nação eleita, o povo santo adquirido pelo Senhor. E aí o povo de Israel está ali naquele momento e era o povo de Deus. E o que acontece aqui? E toda vez que eu peço, que eu peco, toda vez que eu peco, eu abro portas. E toda vez que eu abro portas, as portas se abrem para quê? Para as pessoas e para os inimigos. Deus, ele sempre opera o juízo. De que forma? Não de dentro, mas sim de fora. Quando eu peco, o que acontece? Quando eu peco, toda vez que eu peco, o povo de Deus estava no pecado. E toda vez que eu peco, eu abro portas para pessoas e inimigos entrar. Pecado. Toda vez que eu peco, eu abro portas para o inimigo que está lá fora entrar dentro da nossa casa, entrar dentro da nossa vida, entrar dentro da nossa vida emocional, entrar dentro da nossa casa, nossa família, entrar dentro do nosso ministério. Toda vez que eu peco, eu abro uma brecha. O pecado, ela é a abertura da brecha. Deus mostrando ao profeta: enquanto o meu povo está na minha lei, eu blindo, eu protejo, eu guardo, eu protejo com um muro de fogo. O inimigo pode estar até o derredor, mas os meus anjos, eles acampam ao redor daqueles que me temem, e eu dou livramento. Mas quando o meu povo está pecando, o juízo, ele vem daqui, ele também pode vir daí. O juízo virá de fora, pode vir de dentro, mas também virá de fora. Sabe por quê? Porque eu sou soberano. Por quê? Porque eu uso quem eu quero. Porque eu faço o que eu quero. Quando eu protejo, mas quando os meus protegidos, eles abrem brechas, eu trago coisas de fora para atacá-los, para mostrá-los que eu ainda estou no controle da história. Toda vez que Israel é atacado, é de onde? É de fora, é sempre de fora. A maioria das coisas que Israel passa é tudo de fora. A maioria do momento que Israel está pecando, está passando por um momento de caos, né, de coisas tremendas ali naquele povo, que o povo está vendo os milagres, depois está pecando, está maldizendo o Senhor, adorando a outros deuses, né? A maioria do juízo de Deus é de fora e quase nunca de dentro. Começou com os assírios, depois veio com os babilônicos, depois veio com os gregos, depois veio com os romanos. Então Deus, ele sempre usa o quê? Os
de fora para tratar com os de dentro. Esse povo é meu, eu controlo a história, eu controlo o universo, eu sou soberano. E o que é soberano? O que é soberania? É o ato de governar sem ser questionado. Deus, ele é soberano, ele faz aquilo que ele apraz, ele fala o que quer, não precisa do meu palpite, do seu palpite. Deus, ele governa a história porque ele não é ditador, ele não é um carrasco, ele é aquele que governa para o nosso bem e para o nosso propósito. Essa é a ideia da pessoa de Deus, né? Espero que eu tenha deixado bem claro, de uma forma prática, bem objetiva. Tópico 2, o avivamento pela palavra. Subtópico de número 1, ouvir a palavra de Deus. Será que teve avivamento na época de Abacuque? Será que teve avivamento na época de Abacuque? Não teve avivamento na época de Abacuque. Porque, ao meu ver, Abacuque entendeu avivamento de outra forma. E aí não teve, porque não teve avivamento na época de Abacuque? Porque o povo foi cativo, ele foi para o cativeiro. E aí o que é que aconteceu ali que o povo foi para o cativeiro? Teve a paga do seu pecado. Lembra que eu falei? O salário do pecado é a morte? A paga do pecado. Deus, ele deu tempo, não se arrependeram. Deus operou com misericórdia, com longanimidade. O que aconteceu? A taça foi se enchendo, até que chegou ao limite. E assim que nós somos, né? Assim que nós padecemos. Por quê? Porque chega ao limite, né? Nós temos filhos, você que é pai e mãe, né? E também já é filho, né? E sabe que nossos pais, nós que somos pais, nós temos o quê? Temos paciência. A criança está lá, né, brincando, a criança está fazendo alguma coisa, aí a gente chega a um limite. Tudo tem um limite. Então Deus, ele também trabalha com limite. E aí o povo estava ali e Deus ataca. Deus permite o cativeiro. E aí é o juízo divino de Deus. E o que acontece aqui? Não teve avivamento porque teve a paga do pecado. Mas o profeta entendeu que avivamento é outra coisa. Ele entendeu por onde vinha o avivamento. Ele entendeu o que é avivamento. E o que Abacuque ouviu? Abacuque 3, capítulo 3, versículo 1. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva ao Senhor a tua obra. O que ele ouviu não é o que Deus acabara de falar com ele. Por que não é o que Deus acabara de falar com ele? O que o profeta ouviu, o que ele diz no capítulo 3, versículo 1, não, me desculpe, versículo 2, ele diz: ouvi a tua palavra e temi. Não foi o que Deus falou naquele momento. Olha que interessante, Abacuque 1, versículo 5, ele clamou do versículo 2 ao versículo 4, e no versículo 5 ele termina, mas não foi o que Deus acabara de falar com ele. Ele ora: dentre as nações, vede maravilhadas e desvaneceis, porque eu realizo no meio de vossos dias obras tal que nunca vos crereis, quando for contada, porque suscito no meio dos caldeus nação amarga, impetuosa, que marcha pela largueza da terra, para apoderar-se das moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos os direitos e a sua dignidade. Depois ele fala sobre os cavalos, sobre as armas do povo ali, né? Abacuque capítulo 1, versículo 5 em diante, ele fala a respeito disso. No versículo 2, ele fala a respeito, né, da oração. Abacuque está orando, pedindo resposta ao Senhor, e aí do versículo 2 em diante fala a respeito dessa questão aqui. E aí a gente ouve, né, Deus falando que ele vai operar através da nação dos caldeus. E aí ele fala dos exércitos, dos cavalos. Deus dizendo para Abacuque que ele vai fazer algo diferente, algo novo. Deus vai mostrar à nação como ele vai trabalhar. Aí Abacuque capítulo 3, versículo 1, Abacuque canta, né? Ele canta, e aí no versículo 2, ouvi a tua palavra e temi. O que trouxe avivamento foi o que Deus acabara de falar. Abacuque 3:1. No original, a palavra aqui significa história. História está ligada à notícia de um jornal, ou seja, as histórias, né? Vamos olhar as histórias que está passando no jornal, tal. E aí são as histórias, né, no plural. E aí no original, no hebraico, no Abacuque capítulo 3, versículo 2 diz assim: Senhor, eu tenho ouvido as tuas histórias, tenho ouvido o teu passado, e o teu passado, quando eu leio nas histórias, ele tem trazido avivamento no meu coração. Esse é o que
Abacuque acabara de ouvir, é que veio à mente. Não que ele ouviu naquele momento que Deus falou com ele, depois que ele clamou, orou, e aí Deus deu a resposta que Deus traria uma nação ímpia e julgaria o povo. Não foi aquele momento. Ele está lendo as histórias de Deus, o que Deus fez no passado. Ele tem trazido avivamento ao meu coração. Esse acabar de ouvir é o que veio à mente dele, as histórias de Deus. No começo, Abacuque clama angustiado, e toda vez nesse estado que estamos angustiados, estamos ansiosos, porque ansiedade é trazer o futuro para o presente. Ele, o profeta, estava angustiado pelo futuro do seu povo, ele estava preocupado com o futuro, com o que aconteceria com o seu povo, porque eu clamava e não tinha resposta. Abacuque fala isso no seu livro, lá se você ler o capítulo 1, capítulo 2, ele fala: Senhor, até quando, Senhor? Até quando eu clamarei e o Senhor não me ouvirá? Até quando eu clamarei e o Senhor não me dará resposta? Senhor, é o teu povo está pecando, está cometendo injustiça social, litígio, briga, confusão. Onde o Senhor está? O Senhor está vendo, o Senhor está indiferente. É isso que o profeta está falando. Aí ele fala no original, no hebraico, ele fala: Senhor, eu tenho ouvido as tuas histórias. Eu tenho ouvido, e isso me trouxe avivamento, isso penetrou meu coração, invadiu a minha mente, e aí agora tudo isso veio a favorecer o meu espírito. Eu estava angustiado, agora eu estou maravilhado, porque o Senhor continua operando. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Ele pergunta: até quando? O profeta não tinha um vislumbre do futuro, ele trazia a incerteza do futuro para o presente, e isso angustiava. E ansiedade, excesso de futuro, depressão, excesso de passado. Então precisamos tomar cuidado com a ansiedade e com a depressão. Ansiedade, excesso de futuro, e depressão, excesso de passado. A gente não pode ficar pegando o passado e trazendo para a nossa vida, e nem pegar o futuro e trazendo, e causa ansiedade. Precisamos entender, e quando ficamos angustiados, perdemos a capacidade daquilo que Deus está fazendo. Perdemos a sensibilidade de ouvir as histórias de Deus, que já tínhamos lido no texto sagrado, já tínhamos ouvido pregações, angustiado, e a Bíblia diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Não é ouvir a palavra, é ouvir pela palavra. Quando eu ouço a palavra, acontece igual a Abacuque: eu ouvi a tua palavra e temi. Senhor, eu li as tuas histórias, eu fiquei alarmado, eu fiquei preocupado, eu temi, eu fiquei com medo, porque o Senhor é poderoso. Eu falava de coisas que eu não sabia, como Jó, eu falava de coisas que não entendia, mas agora os meus olhos te veem. É assim que a história de Abacuque aqui: Senhor, eu falava do que não entendia, Senhor. Bem sei que tudo pode e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu falava do que não sabia, eu falava e entendia o que eu achava, mas agora, Senhor, eu tenho uma experiência pessoal com o Senhor. Agora, Senhor, eu sei que o Senhor tudo pode. Senhor, agora eu sei, eu conheço o Senhor de perto, eu conheço o Senhor face a face. Eu sei, Senhor, o que o Senhor tem feito. Eu tenho crido, Senhor, eu tenho estado avivado, Senhor. O Senhor me avivou, Senhor, através da sua poderosa e santa palavra, Senhor. Eu sei, Senhor, que tudo pode, Senhor, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Amém, irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Angustiado, o profeta perde a capacidade de ver o que Deus estava fazendo, que já tinha feito na história de Israel, na história do seu povo. Quando Deus fala com ele, o profeta cai em si, lembra do seu povo. Quando Deus fala com o profeta, ele cai em si, lembra de toda a história de Israel, e ele teme, ele lembra: Senhor, agora eu entendo, Senhor, te agradeço, Senhor. A gente pula para o subtópico do número 2, Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Tenho ouvido as tuas histórias no meu passado, eu tenho ficado alarmado, eu tenho ficado desesperado. Como o Senhor fez no passado, faz no meu dia, faz na minha época, e conforme o tempo vai passando, o Senhor vai relembrando a história do passado, vai avivando a história do meu povo. No dia da tua ira, lembra-te da misericórdia. Versículo 3, Deus veio de Temã, o profeta lembrando a primeira vez que Deus aparece a Israel como nação. Aonde? No Monte Sinai. Deus anda no Monte Sinai, ou seja, Deus, o Senhor que veio de Parã, o Senhor que apareceu ali, para o homem, e apareceu para ele
lá de Parã e apareceu no Monte Sinai. O Senhor mostrou a sua maravilha. O Senhor diz: olha, vai até lá e diga que eu sou, te enviou, né? Aparece da sarça ardente, a glória do Senhor, a manifestação, né, da glória de Deus, sabe? Naquele momento, Deus operando através de uma sarça queimando. E aí, Senhor, essa história é muito forte, é muito poderosa ao meu coração. Essa história me avivou, Senhor. Essa história fez o meu coração ser aceso, Senhor. O profeta lembrando dessa história. Deus anda no Monte Sinai. A presença de Deus é notável no meio do seu povo. O Deus dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele não está contra nós, Ele está ao nosso favor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é o nosso Senhor e Salvador. Ele está no meio de nós. Deus anda no meio do Monte Sinai. A sua glória veio de Parã, o santo. A sua glória cobre o céu. Do versículo 5 ao 15, ele fala sobre as histórias de Israel. E essa história o contagiou, deixou ele perplexo, deixou ele pasmo, deixou ele com a perna trêmula. Versículo 16: vi e a minha alma se comoveu, tremeram os meus lábios. Então a podridão dos meus ossos entrou e os meus joelhos não conseguiram ficar de pé, e os meus olhos não conseguiram ficar de pé, e o meu silêncio devo eu esperar o dia da angústia. O profeta está querendo dizer: Senhor, o Senhor já trabalhou no passado, tenho absoluta certeza que o Senhor vai trabalhar no futuro. Na minha época não vai ser diferente. Ouviu a história de Israel, por isso Abacuque temeu. Ele não estava entendendo, pois a ansiedade trazia amargura para a alma dele, mas ele tira a capacidade de entender a angústia, e ele entendeu o que Deus fez no passado. Na mesma forma, Deus poderá fazer no futuro, não do mesmo jeito que ele fez no passado, mas Deus age de forma diferente, e ele, como é poderoso, soberano, ele pode agir e trabalha sempre de uma forma diferente em favor do seu povo. Mas o trabalhar não será em prol somente do seu povo, mas de toda a humanidade. Aí chega Jesus, o verbo se fez carne e o verbo habitou no meio de nós, e nós vimos o unigênito de Deus, nós vimos a sua glória. Ele andou em nosso meio, e o Filho do Homem veio para salvar aquilo que se havia perdido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, o Senhor agiu no passado. Senhor, o Senhor vai agir na minha geração. Senhor, eu sei que o Senhor vai agir também no futuro. O Senhor vai operar em prol do seu povo. Subtópico de número 3 do tópico 2, o clamor pelo avivamento. Ele, o profeta Abacuque, ele clama por avivamento. Ele clama ao Senhor, como o Senhor fez na história do passado. Senhor, faz nos meus dias. Deus sempre vai repetir a história. Deus nunca abandonou o seu povo. Aqui é revelado o cuidado de Deus. A história já provou que Deus sempre fez e sempre fará, porque eu vou temer. Não posso temer, porque Deus fez no passado, vai fazer na minha época, vai fazer no futuro. Eu não preciso temer, porque Deus trabalha em prol do seu povo. Deus fala e opera, porque todas as coisas cooperam diante daqueles que estão perto do Senhor, né? E aqueles que amam o Senhor segundo o seu propósito. Deus trabalha em nosso favor. Se a história já provou o que Deus sempre fez, eu preciso confiar. Se tem respaldo bíblico, tem respaldo histórico, eu preciso confiar. Por que eu vou temer? Porque Deus está conosco. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O Deus de Jacó é o nosso socorro. Então pode acontecer de novo, novamente. Sempre vai acontecer, porque Deus, ele opera em nosso favor. Vai acontecer em nossa vida. Deus sempre ajuda o seu povo nos tempos de dificuldades. Deus é nosso refúgio e socorro bem presente na hora da angústia. Tópico 3, subtópico de número 1. Avivamento. Questão de vida ou de morte. Subtópico de número 1, o clamor pela misericórdia de Deus. O avivamento é um divisor de águas. Ele muda completamente a nossa história. Ele vai definir se eu sou frio ou se eu sou quente. Ele vai definir o ódio do amor. Ele vai definir a vida da morte, a paz da guerra. Então o avivamento é um divisor de águas. Ele separa se eu estou vivo ou se eu estou morto. Então o avivamento é indispensável para a nossa existência, né? E aí a gente aprende o seguinte: Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, e todo aquele que esteja morto
crendo viverá. E aí a gente pula para o subtópico 2 do tópico 3. Deus é misericordioso. Aprendemos que misericórdia vem do coração, da palavra cordis. Tudo bem, é uma visão latina, mas o que importa é, em primeiro lugar, o hebraico. A língua original do Antigo Testamento, qual é? O hebraico e algumas partes do aramaico. Então eu posso entender o seguinte: na Vulgata Latina, né, na tradução da Vulgata Latina, aparece o seguinte, que coração, né, misericórdia vem de coração, vem de cordes, mas o ideal é o seguinte: eu preciso beber da fonte original, eu preciso entender o que? Sobre a etimologia da palavra. Misericórdia não está no singular, no hebraico ela aparece de outra forma. Que forma é essa? Misericórdia, ela não está no singular, ela está no plural. E o que eu deveria dizer não é misericórdia, mas sim misericórdias. E aí a gente aprende com Jeremias, quando ele fala lá em Lamentações, ele fala uma poesia e de forma poética ele fala: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ele não fala a misericórdia, ele fala as misericórdias. Então misericórdia no Antigo Testamento não está no singular, mas sim no plural, as misericórdias, porque elas se renovam a cada manhã. Então nós não somos destruídos por causa da misericórdia, das misericórdias do Senhor, pois elas se renovam a cada manhã. Ela acontece uma vez na vida? Não, ela sempre está acontecendo. Deus está sempre operando longanimidade e misericórdia. Lembra que eu falei, longanimidade e misericórdia, até que chega um limite, né? Mas Deus sempre está agindo na misericórdia e na longanimidade. As misericórdias sempre estão acontecendo, plural, mais de uma misericórdia. Não é só uma misericórdia, mais de uma misericórdia. Se não fosse as misericórdias do Senhor, o que seria de mim, o que seria de você? Com certeza a gente já teria sido despachado. Mas se você está vivo, sinal de duas coisas: que Deus tem algo na sua vida e algo através da sua vida. No hebraico, no original, quando se fala de misericórdia, nós falamos sobre resed, que está associado à aliança. A palavra misericórdia vem de uma palavra feminina na etimologia da palavra, que não vem de coração, mas sim que vem de útero, e está associado a respeito de aliança, o Deus da aliança, o Deus gerador, o Deus que gera, ou seja, Senhor, as tuas misericórdias, Senhor, o Senhor gerou no passado, gera no presente, vai gerar no futuro. O Senhor é o que gera. Então resede está associado a útero, que é na etimologia no original hebraico útero, e está associado a aliança. A palavra misericórdia, que vem ali, né, útero, significa o quê? Onde o ser humano é gerado, aonde se gera a vida. Senhor, na ira, lembra-te da tua misericórdia. A ira gera morte, mas o Senhor, na tua ira, lembra da vida, lembra do útero, lembra da misericórdia, lembra do poder gerador. O Senhor pode gerar vida a esse povo que está sem vida. O útero gera, dá possibilidade de vida, dá possibilidade de vida em abundância. Deu para entender? Deus tem um poder gerador. O povo está morto, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna escondida em Cristo Jesus, através do poder do Espírito Santo e da sua bendita e maravilhosa palavra. Deus, o poder gerador. Senhor, na tua ira, lembra-te do poder gerador. Senhor, na tua ira o povo está morto em pecado, mas lembra do poder que dá vida, lembra do poder gerador, lembra da sua aliança, lembra do Senhor que prometeu para mim. O Senhor é fiel, ainda que eu permaneça infiel, o Senhor continua permanecendo fiel, porque o Senhor não pode negar a si mesmo. Eu sou imagem, você é criatura, você é povo santo escolhido pelo Senhor. Não quer dizer que você vai continuar pecando, mas que Deus, Ele te ama, meu irmão, Ele te ama, minha irmã. E nessa noite, nessa oportunidade, nesse momento, Deus, Ele quer que você se volte para Ele, porque as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Esse poder gerador é a possibilidade de vida em abundância. Onde Deus gera, onde a vida acontece, é o útero, onde nasce a criança, onde nasce o bebê, onde tem uma oportunidade de fazer a diferença. Senhor, na ira, na morte, lembra da potência que o Senhor tem de gerar vida em nossas
almas, em nossas famílias, em nossas pessoas. Senhor, um dia eu estava morto, mas o Senhor me deu vida, assim como o Senhor fez no passado. Faz de novo, Senhor, torna a viver, para que elas lembrem-se de Ti, da Tua misericórdia. Tu és o gerador da vida. Enquanto o Senhor vai gerar vida, eles vão glorificar o Teu nome. Senhor, gera a vida de novo, Senhor. Subtópico 3, clamemos a Deus. A oração do profeta Abacuque, ela é uma oração que ainda funciona, ou seja, o profeta informando que nunca devemos parar de andar em oração. Oração gera intimidade, intimidade gera autoridade, e quem tem autoridade, o mundo espiritual respeita. Orar antes, o que é dependência. Orar depois é o que? É gratidão. E orar sempre é comunhão. Que continuemos clamando que o avivamento não desapareça da sua vida. Ore ao Senhor, busque ao Senhor, mesmo sem entender, mesmo sem você estar passando por um momento bom, mas Deus, Ele é o nosso refúgio e nosso socorro bem presente na hora da angústia. Deus continue abençoando, guardando e prosperando até a semana que vem com a nossa nova lição desse trimestre, sobre a família, e contaremos com o apoio dos irmãos. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.